Saudações a todos, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Espiritualidades, comigo, Carlos Biela, na produção e na apresentação, e com o Cláudio Cardoso na parte técnica. É sempre muito bom ter você conosco, então sempre que possível participe, né? Mande o seu comentário, mande as suas perguntas, faça o programa junto conosco. Também você pode dar sugestões de temas, né, para que a gente construa os episódios de acordo com o que vocês também têm mais interesse. Se você estiver nos ouvindo ao vivo, pode comentar aqui, direto pelo canal que você esteja assistindo, ou se quiser fazer o comentário pelo WhatsApp do Sintonia no Bem, é o 649-9603-1234. Para você que vier nos acompanhar posteriormente, mesma coisa, pode enviar qualquer pergunta, comentário ou sugestão para esse WhatsApp aí que nós posteriormente iremos responder. Bem, como sempre, antes da gente entrar no nosso assunto, eu convido a todos para que a gente possa sempre agradecer a Deus pelas oportunidades que tem nos dado em nossa vida, agradecer pela própria vida em si e que possamos todos nós, dentro das nossas limitações, fazermos sempre o que for melhor para nós e para a construção de um mundo cada vez melhor. Então vamos lá para o nosso episódio de hoje. A relação entre saúde e sentimentos, ela vai se tornando cada vez mais reconhecida pela ciência, como sendo uma conexão profunda e indissociável entre mente e corpo. Não dá para a gente dissociar. Tudo aquilo que nós pensamos e sentimos não permanece somente no campo psicológico. Estou bem acompanhado hoje. Hoje eu vim aqui com o nosso São Francisco, que está me amparando e me auxiliando. Ele vai fazer parte agora do programa, sempre vai estar aqui comigo. Então, tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, ele não permanece somente no campo psicológico. Repercute diretamente em processos biológicos que influenciam o funcionamento de todo o nosso organismo. Por isso é importante a gente prestar atenção nos nossos pensamentos e na forma com que a gente se sente, né, perante as situações que a vida nos oferece. O nosso corpo funciona como um sistema integrado. E as emoções, elas não são apenas experiências subjetivas. Elas desencadeiam reações químicas que afetam células, órgãos, sistemas e todas as nossas funções vitais. Então, dessa forma, emoções positivas como alegria, gratidão, estimulam a liberação de substâncias como serotonina, dopamina e endorfina, que são associadas ao bem-estar, ao fortalecimento do sistema imunológico e à melhora da nossa qualidade de vida. Por outro lado, as emoções negativas, como raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo, tristeza, sentimentos que são tão comuns, né, a todos nós, ativam substâncias como, principalmente, cortisol e adrenalina, que podem estar no centro de boa parte das doenças que são enfrentadas pela humanidade. Existe uma série, né, diversas instituições, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, que vêm estudando até que ponto a nossa saúde sofre influência do nosso estado de espírito. Diversas instituições de ensino nos Estados Unidos e na Europa têm mantido centros de estudos exclusivos sobre a influência tanto das emoções quanto da espiritualidade em nossa saúde. Aqui no Brasil, instituições como Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade do Instituto de Psiquiatria da USP, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, vem investigando quanto à espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas que podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e pensamentos destrutivos. Para os centros de pesquisa, existe um conjunto de evidências que indicam que as emoções positivas, bem como a espiritualidade, apresentam um impacto significativo na saúde e no bem-estar,
associando-se a menores níveis de mortalidade, de depressão, de suicídio, de uso de drogas ou mesmo internações e uso de medicamentos. Isso é muito importante, gente. Alguns estudos indicam que o perdão e a gratidão, que talvez está fazendo tanta falta, né, na humanidade hoje, eles atuam no controle da pressão arterial. E segundo um médico chamado Álvaro Avezum Júnior, ele que é diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, professor da USP e também do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, ele diz o seguinte: a espiritualidade é um estado mental e emocional que norteia atitudes, pensamentos, ações e reações nas circunstâncias da vida de relacionamento, sendo passível de observação e mensuração científica. Ou seja, tem como a gente mensurar, tem como a gente avaliar, quantificar a ação dessas atitudes como perdão e gratidão dentro da nossa saúde. Ainda de acordo com esse médico, quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. Tá vendo? Prevenção de problemas coronários, de problemas cardíacos, é exercer mais perdão e gratidão. Talvez sentimentos, atitudes que a gente ainda não está acostumado a colocar isso como prática diária. Mas se a gente começar a pensar que isso tudo influencia na nossa saúde, quem sabe a gente começa a buscar, né, perdoar mais e ser mais, exercer mais o poder da gratidão também. Esse mesmo médico fala o seguinte: a raiva acumulada pode levar ao diabetes. Diabetes provocado por excesso de raiva. Quem guarda raiva por muito tempo pode, através de alterações na nossa fisiologia, desenvolver um diabetes. O Dr. Avezum fala o seguinte sobre a relação entre perdão e gratidão, atuando, né, no controle da pressão arterial, como a gente falou anteriormente. Não se trata de um perdão condicional que mantém o ressentimento, mas aquele perdão emocional que muda o que se sente em relação ao agressor. Quando esse perdão é verdadeiro, né, quando a gente exerce realmente o ato e o poder de perdoar, isso sim influencia em nossa saúde. Se a gente está falando que as emoções positivas auxiliam na manutenção da saúde, as emoções negativas vão fazer exatamente o contrário. Emoções negativas como medo, raiva, tristeza e estresse ativam a produção de hormônios, principalmente o cortisol e a adrenalina, que fazem com que o nosso organismo fique em estado de alerta. Presta atenção nisso aqui. Esse mecanismo, liberando cortisol e adrenalina, tem origem lá na época que a gente era ser primitivo. Em determinadas situações, como diante de uma ameaça, o nosso organismo reage entrando num modo que a gente chama de luta ou fuga. Então imagina nós, na época das cavernas, quando éramos caçadores e caça ao mesmo tempo. Nós caçávamos, mas nós também éramos caçados. Qual que era o nosso maior objetivo de vida? Era nos manter vivos. E essas duas substâncias, o cortisol e a adrenalina, elas eram fundamentais para que a gente pudesse enfrentar algum predador ou mesmo fugir dele. Então, quando nós éramos ameaçados, né, por algum predador, o nosso organismo, na produção do cortisol e da adrenalina, fazia com que nós partíssemos para a luta ou conseguíssemos fugir. É o mesmo mecanismo que ocorre quando a gente leva um susto ou quando a gente entra numa situação de extrema ameaça. As duas substâncias são liberadas. O que acontece com o organismo? A nossa pupila se dilata. Para quê? Para que a gente tenha um melhor foco de visão.
O nosso ritmo respiratório, ele aumenta de intensidade, que faz com que a gente oxigene mais os nossos músculos, fazendo com que ele tenha mais força. Com tudo isso, a gente pode partir para cima de uma ameaça ou a gente consegue fugir de uma forma que nós nem conseguimos entender. Por isso que em alguns casos extremos, por exemplo, tem gente que consegue quase que erguer um carro para tirar uma outra pessoa dali de baixo. Consegue pular um muro altíssimo para fugir, talvez, de uma ameaça de alguém ou de algum animal. É exatamente esse mesmo processo, liberando o cortisol e a adrenalina. Só que tem um problema. E esse problema ocorre quando esse estado de produção de cortisol e de adrenalina se torna frequente ou ele é contínuo. Isso ocorre quando a gente está em estado de estresse crônico. No estresse crônico, a gente libera cortisol e adrenalina do mesmo jeito. Nessa situação de estresse crônico, as duas substâncias podem nos causar prejuízo. Essa elevação prolongada de cortisol faz com que a gente tenha um aumento na pressão arterial, tenha distúrbios do sono, tenha problemas digestivos, promove dores musculares e enfraquece o nosso sistema imunológico, fazendo com que a gente fique mais propenso a ter diversas doenças. Então, tá vendo? O estresse prolongado, que é uma emoção prolongada, né, negativa, leva a todo esse quadro devido principalmente à liberação dessas duas substâncias. Então, o que a gente pode pensar ou afirmar? O nosso cérebro, ele não vai conseguir distinguir um perigo real de algo que a gente imagina. Então, se eu começar a imaginar que tem alguma coisa me ameaçando, eu vou ter a mesma resposta de que realmente, de quando realmente algo me ameaçar. Por isso que é perigoso a gente manter esse estágio, né, de estresse, de atenção o tempo todo. Nós vamos acabar gerando um grande problema na nossa saúde. Um outro aspecto importante é o que a gente chama das doenças psicossomáticas. São manifestações físicas que surgem geradas por conflitos emocionais. Quando a gente tem algum conflito de emoções, podem surgir problemas como enxaquecas, gastrites, distúrbios intestinais, dermatites, dores crônicas, que podem ter, entre as suas causas, fatores emocionais que não têm muita explicação. Isso vai demonstrar que o nosso corpo muitas vezes expressa aquilo que a mente não consegue processar plenamente. Por exemplo, quando nós estamos num estágio de muita ansiedade, de muita preocupação, é muito comum a gente ter problemas gástricos estomacais. Nós temos dores, podemos levar até o surgimento de úlceras, que, extrapolando, podem até se tornar um câncer. Então, tudo isso devido à nossa emoção. Problemas como dermatites, surgimento de feridas, descamações, a caspa, que é uma descamação, né, no nosso couro cabeludo, ela se dá muitas vezes por isso, por ansiedade, por estresse. Eu, particularmente, tenho uma reação dermatológica, uma coceira que me dá numa determinada região do braço, quando eu estou realmente num processo de muita ansiedade, ou de muito estresse, ou muita pressão, sempre me dá uma coceira no mesmo lugar. E eu já fui procurar dermatologista, já procurei diversos médicos aí, e a explicação foi essa. É de fundo psicológico. Então, tá vendo? A nossa mente promovendo uma ação no nosso organismo. É o cérebro que não consegue realmente expressar, né, tudo aquilo, o cérebro não, o corpo não conseguindo expressar tudo aquilo que o cérebro está enviando de informação. Até mesmo aquelas emoções
que são mais reprimidas também têm um impacto significativo no nosso corpo. E essas respostas, né, elas ocorrem quando sentimentos não são muitas vezes reconhecidos pela própria pessoa ou ela não consegue expressar. E isso vai se acumulando, gerando uma tensão interna que pode se converter em sintomas físicos ao longo do tempo. Dores, principalmente dores musculares, tensão, né, na parte do pescoço, dos ombros, levando a torcicolos, a dores constantes por um sentimento que você não consegue expressar. É isso que eu estou tentando explicar aqui. Mas também tem aquele outro lado, né? Quando a gente começa a buscar pensamentos mais equilibrados, a gente consegue, através de emoções mais positivas, promover um efeito que é protetor. Tem vários estudos que eles indicam que estados emocionais saudáveis contribuem para a redução da inflamação, melhora no sistema imunológico e até favorece os processos de recuperação e cicatrização. Olha que interessante. Você tem uma ferida e começando a ter atitudes mais positivas, pensamentos mais positivos, emoções mais positivas, essa ferida tende a desinflamar mais rápido e cicatrizar mais rápido também. Tá vendo? Quantas informações mostrando essa relação entre as nossas emoções e a nossa fisiologia. O nosso corpo responde de acordo com as emoções que nós estamos passando, né? Ou seja, o nosso estado de espírito fazendo com que o corpo responda através de ações dentro da nossa fisiologia. Então a gente percebe que a saúde, ela não pode ser compreendida tão somente como sendo a ausência de doença física. Porque tem muita gente que ainda considera isso, né? Saúde é ausência de doença. Mas não é só isso. Ela é um estado de equilíbrio entre corpo e mente. Por isso a gente precisa cuidar das emoções. Precisamos desenvolver o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer mais. Eu preciso aprender a lidar com sentimentos como ansiedade, como medo, como tristeza, que são sentimentos que todos nós temos. E são atitudes tão importantes. Entender, aprender a lidar com esses sentimentos são tão importantes quanto a gente manter uma boa alimentação ou praticar exercícios físicos. Nós pensamos no nosso corpo e buscamos uma alimentação saudável, buscamos prática de atividades físicas, mas esquecemos de tratar talvez o grande motivador da saúde e doença, que é a nossa mente. É trabalhar melhor as nossas emoções. Então, o interessante é que nós deveríamos ser orientados a não tomarmos medicamentos quando estamos estressados. Sabe por quê? Porque quando a gente está muito estressado, lembra que eu falei que a gente libera cortisol e adrenalina? Num estresse crônico, a adrenalina interfere e atrapalha a eficácia de alguns medicamentos. Então, cuidado quando você está num estresse muito grande e você tem que fazer o uso de medicação. Procura entender, saber ou perguntar para o seu médico se a adrenalina que é liberada no estresse, naquele estágio que você se encontra, não vai atrapalhar na eficácia de um determinado medicamento. É exatamente isso que você deve estar pensando. O nosso estado de espírito interfere no que a gente chama de farmacocinética, na absorção e na distribuição de um medicamento dentro do nosso corpo. Plenamente comprovado cientificamente. O nosso corpo, ao promover principalmente uma descarga de adrenalina, interfere na eficácia de vários medicamentos. Então, antes de tomar qualquer medicamento, faz um relaxamento, entra em meditação, pensa em coisas boas e deixa o medicamento agir do jeito que ele precisa.
As nossas emoções, então, a gente pode resumir aqui, pode impactar de modo significativo o funcionamento do nosso organismo, afetando diversos sistemas e diversas funções que são vitais para a nossa existência. A doutora Milena Sabino Fonseca, ela é chefe da equipe de psiquiatria da Rede DOR São Paulo. Em uma matéria que eu encontrei, fazendo pesquisa para escrever esse roteiro, ela falou o seguinte: emoções positivas, como alegria, podem aumentar a produção de hormônios como serotonina, dopamina e endorfina. Hormônios esses que promovem bem-estar e fortalecem o sistema imunológico. Por outro lado, emoções negativas como medo, raiva, tristeza e estresse, como eu já falei, podem levar à liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, que eu acabei de falar, que causam reações como aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, entre outros sintomas físicos. Tá vendo? Eu não estou falando simplesmente por falar. Existem estudos e pessoas altamente capacitadas falando dessa relação entre emoções e funcionamento do nosso corpo. A conexão entre a mente e o corpo, ela é tão profunda que a nossa saúde física funciona muitas vezes como um espelho dos nossos sentimentos. Quando as emoções não encontram palavras para serem expressas, o corpo assume o papel de porta-voz, manifestando em forma de sintomas aquilo que a mente está tentando processar. Então, o nosso corpo fala pela mente. Ele expressa aquilo que nós sentimos. Então, perceberam? O nosso corpo espelha os nossos sentimentos. Eu lembro aqui do livro O Consolador, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e na psicografia de Chico Xavier. O livro é de 1941. Na questão 95, Emmanuel fala que para o homem da terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito de órgãos materiais. Já para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha que definição interessante de saúde. A perfeita harmonia da alma. Precisamos buscar o equilíbrio. O equilíbrio em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nossas ações, para que a nossa saúde possa estar nesse mesmo equilíbrio. Por isso, que a gente fala, que o corpo fala, e realmente ele expressa aquilo que nossos sentimentos estão promovendo em nosso corpo. Dessa maneira, com o corpo expressando aquilo que nós sentimos, o bem-estar não é apenas a ausência de doenças físicas ou uma alimentação equilibrada. O bem-estar resulta de um equilíbrio emocional. A gente mexe e acaba voltando no mesmo ponto. Nós precisamos buscar o equilíbrio das nossas emoções. Só assim é que o nosso corpo também vai se equilibrar. Como é que eu posso entender como isso acontece, Como é que se dá essa bioquímica das emoções? Eu já falei alguma coisa aqui, mas vamos avançar um pouco mais. As nossas emoções, ela influencia de maneira direta a produção de substâncias químicas, como hormônios e os neurotransmissores que fazem as ligações das células nervosas. As emoções, quando são positivas, como, por exemplo, alegria e gratidão, estimulam a liberação de substâncias que fortalecem nosso sistema imunológico e melhoram a nossa saúde cardiovascular, ou seja, promovem um efeito preventivo para algumas situações. Por outro lado, quando nós entramos num estresse crônico, quando nós estamos com raiva ou quando estamos ansiosos, tudo isso faz com que o corpo se mantenha num estágio constante de alerta. E como eu disse anteriormente,
promovendo a liberação de substâncias que causam malefícios no nosso corpo. Quando isso vai ocorrendo, ou seja, um estresse constante, esse excesso de liberação de hormônios pode causar, por exemplo, problemas digestivos. Nós consideramos o intestino como nosso segundo cérebro. Estresse e ansiedade pode alterar o fluxo sanguíneo na região intestinal, fazendo com que a gente tenha deficiência no nosso processo de digestão, podendo levar, inclusive, a quadros de gastrites ou, para quem já teve isso, síndrome do intestino irritável. Outra ação que pode acontecer quando a gente está em estresse ou ansiedade constante. Tensão e dores crônicas. Os sentimentos, quando eles são reprimidos frequentemente, se manifestam como tensões musculares, dores de cabeça, enxaquecas, né, para quem já teve, e fortes dores nas costas. Outro, as doenças psicossomáticas. Quando um sofrimento emocional é tão grande que ele extrapola, né, para o corpo. Ou seja, a minha mente ela está tão sobrecarregada que o corpo acaba somatizando uma série de doenças, de sintomas, como eu falei, as dermatites, as alergias, inclusive alterando até o ciclo menstrual. Então, vocês perceberam como as nossas emoções vêm afetando a nossa saúde? E eu já falei aqui, né, que o nosso corpo expressa o que a mente não consegue verbalizar. Uma tristeza persistente, ela pode se refletir numa fadiga extrema e numa baixa na nossa imunidade. Uma raiva, quando ela é muito interiorizada, ela pode fazer com que a pressão arterial aumente. É um mecanismo onde o inconsciente utiliza o corpo físico para sinalizar que alguma coisa na alma está precisando de atenção. É um gatilho que nós temos, né? É a somatização de doenças para mostrar que a gente está com alguma deficiência no nosso equilíbrio dentro da nossa alma aqui. Então, para manter essa conexão entre mente e corpo de forma saudável, é essencial focar na saúde emocional, focar nas nossas emoções, que a Organização Mundial de Saúde define como sendo capacidade de lidar com o estresse e os desafios da vida de forma produtiva. Só abrindo um parênteses aqui, a Vanessa está mandando aqui boa noite a todos, e um comentário: precisamos ter cuidado com o adoeceu porque não soube lidar com as emoções. Como corpo e mente estão conectados, vamos procurar nos conhecer para nos cuidar, sem culpas. Exatamente isso. Precisamos desse autoconhecimento. Parece até que a gente combinou, porque a Organização Mundial da Saúde, ela indica 3 pilares para a saúde emocional. Um deles, o autoconhecimento. O outro, expressão saudável. E o terceiro, equilíbrio do estilo de vida. O autoconhecimento, reconhecer o que você sente, é o primeiro passo para não deixar que a emoção vire um sintoma. Então, se conheça, passe a se entender mais. Segundo pilar, expressão saudável. Falar sobre os sentimentos ajuda a elaborá-los, impedindo que eles fiquem presos, né, causando problemas dentro do corpo. Por isso, profissionais como os psicólogos são importantes. Por isso, as ações dentro de casas espíritas, como a nossa, onde a gente se encontra aqui, são importantes. Escutar quem está passando por problemas, que a pessoa possa se abrir para esses profissionais, principalmente os psicólogos, para que eles possam verbalizar o sentimento que ele tem e que esteja causando algum problema físico. E o terceiro pilar que a Organização Mundial da Saúde indica é o equilíbrio do estilo de vida. Práticas como a meditação, exercícios físicos, que podem ajudar, né, a liberar as tensões acumuladas, sono de qualidade, são fundamentais para regular a química cerebral. Então vamos nos pegar nesses 3 pilares, nos autoconhecer mais, expressar de uma forma saudável aquilo que nós sentimos e buscar equilíbrio no nosso estilo de vida. Uma boa opção para a nossa saúde emocional, por incrível que pareça, é
ajudar o outro. Quando a gente se voluntaria para uma organização, um grupo, né, ajudar um parente, um amigo que esteja precisando, você não vai só fazer o bem para outra pessoa, você vai fazer um bem para você também. Porque ajudar uma outra pessoa te ajuda a viver mais e mais feliz. Isso aí está num artigo que eu encontrei do ano de 2020, da médica pediatra do Rio de Janeiro, Maria Carolina Porto. O artigo se chama A Prática da Caridade como Meio de Vencer Padrões Mentais Doentios. E todos nós temos, né, esses padrões mentais doentios que são comuns à nossa personalidade. Quais são esses padrões? Se alguém quiser ticar aí para ver se tem algum: gula, ciúmes, raiva, tristeza, maledicência, medo, ironia, sarcasmo. Tem gente que já gritou bingo aí, né? Fechou todos os padrões mentais aí. Então, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão em constante flutuação. Muitas vezes nos deixam agitados, ansiosos, outras vezes nos deixam enfraquecidos, deprimidos. Então, nós temos que saber lidar com essas emoções. É interessante aqui, ó, Joana de Ângeles, que tem a sua série psicológica, né, ditada para o Divaldo Franco, tem um livro dela que chama Momentos de Felicidade. Esse livro é de 1990. E ela diz nesse livro que a mente sadia propicia o desenvolvimento de micropartículas que sustentam com equilíbrio a organização somática. Ou seja, pensar positivamente faz com que a gente produza substâncias que levam a um equilíbrio no nosso corpo. 1990, um livro dentro da coleção de livros espíritas. Existe um outro livro de 1997 de uma neurocientista e farmacologista norte-americana chamada Candace Pert, e o livro se chama Moléculas da Emoção, e ela fala exatamente sobre mudanças de humor liberando hormônios que afetam todas as nossas células. Tá vendo como as coisas se complementam, ajudam uma a outra? A doutrina espírita, a literatura espírita falando o mesmo que a literatura científica se manifesta. Um livro espírita de 1990 dizendo a mesma coisa que foi colocado pela ciência em 1997. E hoje a gente está mais avançado ainda. Hoje nós temos estudos na epigenética falando que nós somos co-criadores, né, da nossa própria saúde, porque nós temos capacidade, através do pensamento, de ativar ou desativar genes. Olha como nós já estamos avançando nos estudos. Nós somos capazes de promover cura e doença. A ciência está chegando nesse ponto. Cada vez mais está demonstrando isso. Por isso, gente, sendo co-criadores da saúde ou doença como nós somos, nós temos que pensar em trabalhar mais na prevenção de doenças. E como é que eu faço isso? Pensando positivamente, agindo positivamente, deixando de lado aquelas emoções negativas e partindo cada vez mais para fazer ações que são mais positivas, mais benéficas. Fazer caridade, exercitar a gentileza, liberam a endorfina, que é o hormônio do bem-estar, e criam o que a gente chama de vício do ajudante. Você se sente tão bem fazendo o bem para alguém que você quer repetir. Então você acaba criando um ciclo vicioso. O teu organismo pede para que você continue fazendo coisas boas para que essa substância seja liberada constantemente no seu corpo. Então é isso que a gente chama de um vício do ajudante. Quanto mais a gente trabalha no bem, né? Quanto mais a gente auxilia as outras pessoas, nós temos, isso é comprovado também por estudos, diminuição na pressão arterial, melhora na nossa autoestima, menos depressão, níveis de estresse mais baixo, vivemos mais, somos mais felizes. Então, por que a gente não procura fazer mais
ações no bem? Por que a gente não procura ser mais grato, ser mais gentil com as pessoas, fazer mais ações de auxílio, né, para as outras pessoas? Precisamos pensar mais em fazer isso, realmente. Cuidar das emoções, então, é essencialmente uma forma de medicina preventiva, como eu estou falando. Ouvir os sinais que o nosso corpo envia, ou seja, um aperto no peito, uma dor de cabeça intermitente, uma dor de estômago, uma dor nas costas, uma fisgada que a gente tenha, pode ser uma chave para que a gente descubra feridas emocionais que precisam ser tratadas. Então, o corpo reflete tudo aquilo que a gente sente. E nós precisamos estar sempre atentos para esses sinais. Ter saúde emocional não significa estar feliz o tempo todo, mas sim ter a resiliência necessária para enfrentar as tempestades da vida sem deixar que elas adoeçam o nosso corpo. Então, não é eu buscar viver rindo para tudo. É eu realmente ter essa resiliência. Alguma coisa que está me causando problema, eu ser resiliente para passar por isso, sem deixar que isso afete o nosso corpo. Nós vamos chegando no final do nosso programa. Hoje a gente está falando aqui exatamente sobre isso, né? Essa relação entre corpo e emoção, ou entre sentimentos e doenças, ou entre sentimentos e saúde, seja lá de que forma você queira entender. Mas hoje eu falei especificamente como nosso corpo reflete sobre tudo aquilo que nós sentimos. O corpo responde às vezes de forma silenciosa, às vezes de forma gritante, às nossas emoções e sentimentos. Por isso, compreender e harmonizar os nossos sentimentos não é apenas uma questão psicológica, é um caminho essencial para uma vida mais saudável e equilibrada. Eu vou trazer aqui parte da letra de uma música que se chama Pensamentos Soltos. Talvez a maioria de vocês não conheça. É de um cantor e compositor chamado Gabriel Elias e também de Thier Castro. A música foi gravada durante a pandemia da Covid de 2020, num álbum que se chama Música para Curar Brasileira. E ela fala o seguinte, presta atenção nessa letra. Medite, respire fundo, mantenha a calma. Conecte a sua mente com a sua alma. Procure sabedoria, aproveite o dia. Deixe para trás o que te deixa para trás. Perdemos tempo demais com coisas tão banais. Tenha paciência com seus pais. Meditação é a melhor medicação. Se desconectar para se conectar. Pensamentos soltos pelo ar. A paz que se procura está mais perto do que se pode ver. A sua própria cura mora dentro de você. Tem muita gente morrendo por dentro, tentando se mostrar tão vivo lá fora. Seja você de dentro para agora. Presta atenção na sua respiração. Isso sim importa. Tua cabeça organizada é mais importante que seu feed. Ansiedade, preocupação é a cabeça indo mais rápido que o tempo. Buscar a calma é tão importante quanto lavar as mãos. A paz que se procura está mais perto do que se pode ver. A sua própria cura mora dentro de você. Então, como diz a letra da música, a paz que se procura está mais perto do que a gente pode ver. A nossa própria cura mora dentro de nós mesmos. Pense um pouco sobre isso. Comece a mudar o seu estilo de vida. Comece a pensar, a agir de forma mais positiva. Você vai ver que seu corpo vai agradecer. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, mas eu já faço um convite para vocês. Na próxima semana, nós vamos receber aqui alguns membros do projeto Dias Melhores.
um grupo que atua em hospitais e promove ações sociais. Inclusive, eles estão com edital aberto para contratar novos palhaços. Então, marca aí na sua agenda, na próxima semana, na próxima segunda-feira, projetos Dias Melhores aqui no nosso programa Espiritualidades. Tenho certeza de uma coisa, vai ser uma verdadeira palhaçada, porque são palhaços que trabalham levando alegria, levando esperança, levando um pouco de consolo, principalmente para os hospitais e que também trabalham com algumas ações sociais. Marca na agenda aí, se já tiver alguma sugestão, alguma curiosidade que você queira saber sobre o grupo, já vai mandando as suas mensagens. Não esquece aí que você pode mandar pelo WhatsApp aqui do Sintonia no Bem. Para quem não anotou, 649-9603-1234. Então, como eu disse, hoje a gente falou da relação entre saúde e emoções, como o nosso corpo reflete tudo aquilo que a gente sente. E a nossa orientação, como a gente leu aqui várias coisas, é busque fazer o bem, busque pensar o bem, busque agir no bem. É dessa forma que a gente vai conseguir prevenir uma série de doenças. Então, procure fazer mais isso. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus proporcione sempre oportunidades para que a gente pratique o bem, para que a gente caminhe sempre no caminho da retidão, no caminho da bondade, no caminho da solidariedade, que eu acho que é isso que o nosso mundo está precisando tanto. Lembre-se que a semana que vem a gente está aqui com o pessoal do Dias Melhores e que esse programa é sempre feito, direcionado para você. Então, se tiver qualquer sugestão, encaminhe aqui para a gente. Que Deus nos abençoe a todos, fiquem todos em paz e até o nosso próximo episódio, se Ele assim permitir.